Olá, pessoal da Administração Pública. Eu sou o professor Gabriel, graduei em Filosofia pela Unimontes, onde fiz também uma especialização em Políticas Públicas. Então, já tenho mestrado em Filosofia pela UFO e doutorado em Ciências da Religião pela PUC São Paulo. Então, gostaria de lhes dizer que é um prazer poder ter essa oportunidade de chegar até vocês, poder compartilhar os estudos nessa disciplina de Filosofia e Ética. E assim, parafraseando a filósofa brasileira, mulher, Marilena Chaui, vamos começar a nossa reflexão com a pergunta: para que filosofia? Então essa pergunta nos serve para discutir a utilidade da filosofia, mas também a maneira como definimos se alguma coisa é útil ou inútil para nós. Segundo a autora em questão, pelo conhecimento baseado no senso comum, o útil e o inútil são decididos com base naquilo que traz fama, poder, dinheiro, prestígio. Nessa lógica, aquilo que traria uma vantagem imediata seria útil. Nesse caso, a filosofia não poderia ser útil, pois nem é visível os resultados e nem se baseia em resultados imediatos. Nessa perspectiva, a filosofia propõe, então, novos critérios para avaliarmos nossas ações e nossos projetos. Pensamos, então, em afirmar a utilidade das coisas e das nossas ações em função daquilo que podem nos trazer mais liberdade, mais conhecimento e paz. Pois bem, amigos, podemos nos considerar assim, pois estamos no mesmo barco quando se trata da busca de novos conhecimentos. Pensamos, então, em assumir uma atitude crítica diante das situações que a vida nos impõe. Passamos, então, a avaliar e analisar e discernir sobre estas situações com mais cuidado e decidir sobre elas com maior critério. Bem, se percebermos, estamos fazendo filosofia. Sem perceber, estamos fazendo filosofia. E é assim, segundo o filósofo Platão, todos somos chamados a serem filósofos, pois desde cedo precisamos interpretar, entender o mundo, compreender o mundo à nossa volta. Porém, alguns não filosofam por se acharem muito sábios e outros por não entenderem ainda que o conhecimento é necessário. Neste caso, quem filosofa são aqueles que sentem a necessidade de saber mais. Então, nesse momento, gostaria de lhes dizer a todos que me acompanham por esta videoaula que todos nós podemos e devemos filosofar. No momento em que decidiram por esse curso de administração pública, é porque querem conhecer mais e melhor sobre uma área essencial para a nossa sociedade. E neste caso, a filosofia pode ser uma parceira de novos caminhos, de novos conhecimentos. Para isso, temos que assumir uma atitude crítica e também uma atitude filosófica. Então, vamos ver aqui um pequeno slide para que a gente possa entender melhor essa questão. Então, a atitude crítica nos leva a uma atitude filosófica que basicamente se refere a três perguntas: o que é, por quê e para quê. Na verdade, a Marilena Chaui acrescenta uma quarta pergunta, que é como. Eu reduzi a essas três para que seja mais sucinta a nossa reflexão. Então, quando você, diante de um tema, por exemplo, a violência, eu preciso saber primeiro o conceito de violência, para entender melhor sobre esse assunto, para poder discutir melhor essa questão. Mas também é importante saber as causas da violência, porque sabendo as causas eu posso levá-la a evitá-las, e também cobrar das autoridades, por exemplo, para sanar as causas da violência. No para quê, a gente, nesse caso da violência, a gente pode pensar nas consequências da violência, pode saber mais sobre as consequências dela, porque sabendo disso eu posso também exigir que essas consequências sejam evitadas, e que a violência como um todo também seja minimizada ou reduzida.
Então, eu mesmo posso ser menos violento se conhecer melhor essa temática, né, através de uma atitude filosófica. Então, nessa atitude filosófica, a gente assume uma postura de buscar um conhecimento mais profundo sobre cada realidade e, geralmente, aquelas que nos interessam mais no momento em que nos encontramos. Tá, então, gente, após a gente apresentar esse slide, é possível a gente concluir que, diante de fatos, ideias, valores ou ações, nós precisamos perguntar sempre: o que é isso? Por que essa situação é assim e não de outra maneira? Para que fazemos o que fazemos? Como podemos alterar o rumo das coisas que nos incomoda e nos deixa em dificuldades? Enfim, avaliamos e pensamos o mundo à nossa volta, né? Então, ao fazermos esses questionamentos e buscarmos novas explicações para essas situações e para a realidade do mundo que nos rodeia, estamos naturalmente filosofando. Assim, na prática, descobrimos que a filosofia é útil, que o conhecimento é útil, porque nos coloca em condições de almejar, melhorar o que somos e o que fazemos, né? Ajudando-nos a sermos mais livres, conscientes de nós mesmos. Então, bem, podemos estabelecer uma diferença básica entre a atitude de filosofar e o de fazer filosofia como um conhecimento específico. Neste caso, a filosofia como um conhecimento de mais de 2.000 anos, mais de 2.500 anos, desculpa, que corrobora com a aventura humana de fazer ciência, não é? Enquanto que o filosofar pode ser exercitado por todos e qualquer indivíduo que deseja saber e é estimulado a conhecer por uma postura questionadora e crítica diante das situações vividas. Então, nessa aula, eu os convido a entrar nesse universo do conhecimento que desejamos que todos façam. Um pouco de pensamento filosófico e um exercício do filosofar a partir do próprio cotidiano. Em relação ao pensamento filosófico, podemos destacar 4 grandes períodos históricos em que a filosofia contribuiu decisivamente para desenvolver novos conhecimentos e teorias que influenciaram toda a sociedade e de cada época histórica. Na Antiguidade, então, os gregos iniciaram o pensamento filosófico ocidental, que influenciaram toda a nossa cultura ocidental e, por que não dizer, todo o mundo, né, da cultura mundial. Eles buscavam o que se chamava de arqué, né, se identificavam como uma causa primeira de tudo que existe, né, a origem das coisas. Depois, os filósofos gregos da segunda geração passaram a refletir sobre o ser humano, né? Sócrates, que inaugura esse estudo sobre o ser humano, pede que reflitamos sobre o autoconhecimento. Conhece-te a ti mesmo, né? Descubra a sua missão no mundo. Então, com seu método, né, Sócrates falava da ironia e da maiêutica como um método de filosofar em praça pública, né, de conversar com as pessoas, de debater ideias. Então, ele acabou por atrair a atenção do sistema político da época, que se sentia incomodado com as novas ideias que ele espalhava entre os jovens. Então, ele foi, naquela época, acusado de corromper a juventude e afrontar os deuses da cidade. Então, Sócrates foi condenado à morte por esse sistema político da época, e desde então a filosofia tornou-se crítica de toda forma de poder. Platão, por exemplo, questiona profundamente o sistema democrático ateniense por ele ser viciado em vontade e pela vontade e opinião da maioria, que geralmente não se tinha o conhecimento adequado para votar e decidir os rumos da cidade. Então, segundo Platão, o mundo que ele viveu poderia ser considerado como uma grande caverna, onde as pessoas viviam presas e acorrentadas por uma falta de conhecimento. Para ele, Platão, né, o conhecimento liberta o homem das cavernas, onde tudo resulta em sombras, aparências e ilusões.
Então, dentro da caverna é escuridão, é ilusão, é pouca luz e muitas sombras. E você tem alguma caverna no mundo atual que lhe deixa iludido ou iludida? É um questionamento para nós mesmos. Que tipo de caverna temos em nossa sociedade que nos deixa sem liberdade e dificulta nosso conhecimento, né? Nosso conhecimento verdadeiro sobre o mundo que nos cerca? Cá para nós, né? Tem muita gente iludida por aí, seja pela televisão ou cinema, que encanta, mas faz um verdadeiro espetáculo da violência, né? As redes sociais também, que prendem a atenção das pessoas e que muitas vezes que essas pessoas muitas vezes deixam de viver o mundo real, né? Exercitemos então um pouco mais essa reflexão. Durante essas nossas discussões, nós vamos desenvolver nos fóruns e nas atividades, essas questões vão estar sendo exercitadas, né? E eu convido vocês todos para assumir essa postura crítica e filosófica diante do mundo atual. Então, essa imagem sobre uma atualidade, né, da caverna de Platão hoje, ela faz uma alusão à televisão, né, ao fato da televisão prender a atenção das pessoas, de modo que elas não percebem que o que aparece ali é apenas uma versão sobre os fatos e não a realidade mesmo, né? Ao discutir tais ideias, esses filósofos inauguraram um novo período filosófico, período este que é chamado de antropológico, né? Ou seja, um conhecimento voltado para o ser humano, né? Na verdade, em grego, são duas palavras que se juntam. Anthropos, que quer dizer homem, e logia ou logos, que quer dizer estudo ou conhecimento sobre o ser humano, né? Então, seguindo essa história, os gregos acabam inspirando também os filósofos medievais que vão seguir nessa trilha. Então, vamos dizer que o cristianismo aparece como um período em que os filósofos cristãos agora se voltam para uma interpretação do pensamento grego de acordo com as verdades bíblicas, né, as verdades reveladas da Bíblia. Então, são os padres da igreja que realizam esses estudos. Por isso, esse período é chamado também de filosofia patrística, né? Ou seja, a filosofia dos padres da igreja. O grande expoente desse período é Santo Agostinho, que apontou uma solução para o problema do mal. Segundo ele, o mal é, na verdade, a ausência do bem. Na verdade, o que ele diz é que Deus nos deu o livre-arbítrio para aceitar ou não a vontade de Deus, né? Ele nos oferece a graça para uma assistência ininterrupta para fazermos somente o bem. Porém, nós muitas vezes nos fechamos em nossa própria vontade e egoísmo e praticamos o mal. No período medieval ainda, nesse período medieval, se destaca aí também Santo Tomás de Aquino, que vai interpretar Aristóteles, né, segundo as leis do cristianismo. Já no período moderno, a filosofia se torna fator de mudanças no campo do conhecimento. Agora o homem, com sua ciência e não mais a fé, se vê envolvido numa atmosfera de aderir às novidades e às transformações que a sociedade vivia. Então ocorre aí o chamado antropocentrismo moderno. Ou seja, o homem agora é o centro do universo e não mais Deus, como era o teocentrismo medieval. Então todo poder ao homem que tem a ciência, que tem as tecnologias para solucionar os problemas humanos. É assim que os iluministas, né, modernos acreditavam. A ciência e as tecnologias poderiam trazer ao homem um controle sobre a violência, resolver o problema da fome, da pobreza, enfim, todos os problemas humanos poderiam ser objeto de solução pela ciência e pelas novas tecnologias. Enfim,
teríamos condições de equacionarmos, né, através de conhecimentos científicos e tecnológicos, todas as nossas situações, principalmente aquelas que trariam dificuldades para a sociedade moderna. Porém, na era contemporânea, percebemos que essas maravilhas prometidas nem sempre ocorreram, né? Segundo os filósofos da Escola de Frankfurt, na Alemanha, os interesses econômicos, políticos e ideológicos controlam o desenvolvimento do conhecimento científico, dificultam o acesso às novas tecnologias e aos benefícios que elas poderiam trazer para a população. O caso do Brasil é emblemático, né? Somos um dos maiores produtores de alimentos do mundo, mas continuamos convivendo com a fome, a violência, a pobreza. Por que será? Né? Por que será que tudo isso acontece aqui no Brasil? Então, tudo isso nos faz pensar. Que tipo de ser humano nós queremos ser? Né? Consumista, individualista e competitivo, como a ideologia do sistema nos impõe ou nos impulsiona a fazer? Né? Ou poderíamos ser seres solidários, cuidadosos uns dos outros, conscientes das nossas responsabilidades individuais e coletivas, né? Então, vejamos agora outros slides que vão nos mostrar a questão do ser humano de forma mais ampla. Então, vejamos aqui. Então, aqui nós vemos a condição humana e a gente pode perceber que nessas frases que estão aqui nesse slide, elas transmitem sempre um pressuposto teórico, ou seja, uma teoria que se apresenta nessas frases que muitas vezes são repetidas por todo mundo assim, sem muita convicção. Mas pode ter certeza, elas apresentam sim alguma teoria por trás. Então, essa primeira, aquela lá não é gente, mas parece um bicho, não é? Ou seja, aquela pessoa ou aquela moça, aquele mendigo, né, está semelhante a um bicho porque se mistura ao lixo, mistura a sujeira, né? Então, e nesse caso, a concepção que estaria por trás é aquela de que nós temos duas classes de pessoas, né? Alguns que são humanos porque têm as coisas e outros que não são porque não possuem os bens necessários para viver, né? Então, há uma discriminação aí entre classe social, entre pessoas que não têm a mesma condição financeira. Então, essa segunda, desde que o ser humano existe, há pobres e ricos. Por que, então, haveria de mudar essa situação? Alguns até acrescentam que Jesus já diz até na Bíblia que pobres sempre havereis entre vocês. Então, aqui aparece uma visão de naturalização das classes sociais ou da condição social de cada um, né? Ao passo que, segundo a própria filosofia e a sociologia, a riqueza e a pobreza são produzidas por planejamentos econômicos, por uma política que se concebe para manter privilégios e não atacar as desigualdades, né? Então, aqui estaria uma teoria de que de naturalização, não é, das classes sociais ou da divisão entre ricos e pobres, né? A terceira, o que seria de mim sem a graça de Deus? Então, a concepção que apresenta aqui, teórica por trás dessa frase, é de que o homem precisa de Deus, ou melhor, a identidade do homem está ligada à fé que ele tem e é uma concepção religiosa, não é, que ele apresenta. Então, Deus é o criador do homem, Deus é o autor da vida e estaria presente nessa frase, né? A quarta, eu uso a cabeça e não me deixo arrastar pelas paixões. Então, aqui estaria implícita, né, uma teoria de que acredita que a razão é que orienta o homem, a razão é que dá segurança, por isso, quer dizer, está presente na cabeça do homem seria o raciocínio, a razão, e que ela que é
sábia para orientar as ações do homem. Ao contrário, o sentimento, as paixões, não é? Aquilo que pertence mais ao corpo, não seria apto a trazer essa condição melhor para o homem. Né? De que adianta a quinta, né? De que adianta a vida sem futebol e carnaval? Então, a concepção aqui traz consigo uma teoria de que o homem é um ser lúdico, é um ser que necessita de diversão, de lazer. O ser humano, no caso, é visto com uma dimensão lúdica, né? que tem necessidade de festejar, de se divertir. Né? É uma constatação de que o homem tem uma dimensão assim, né? De buscar esses prazeres ligados a festas, à diversão. A sexta, né? Não adianta lutar contra o destino. O que tem de ser, será. Essa talvez seja uma daquelas que apresenta ainda uma concepção de fatalidade. Ou seja, não adianta o homem lutar, ter liberdade, né? E lutar por seus objetivos, porque o destino dele já está escrito em algum lugar, está determinado, ou alguns que se diz por Deus, apesar que a crença cristã não apoia isso, mas acredito que Deus já tem um destino para cada um, ou que, de alguma forma, o destino já está traçado e a pessoa não tem como se desvencilhar dessas fatalidades. Não é? O coitado morreu ali no trânsito porque estava na hora errada, no dia errado, né? Mas, na verdade, o que se constata não é o destino da pessoa que estava escrito aquilo, é alguém que se faltou com a responsabilidade no trânsito e, às vezes, provocou um acidente. Né? Então, é uma concepção meio que fatalista da realidade do homem. E a última, a ocasião faz o ladrão. Essa aqui, então, apresenta um ser humano maldoso e ambicioso. Né? Aliás, alguns filósofos defenderam essa ideia, né? Maquiavel, Thomas Hobbes, que dizia que o homem é ambicioso e maldoso por natureza, o caso de Maquiavel. E Hobbes vai dizer que o homem é lobo do homem, vive sempre querendo o que é do outro, né? A propriedade do outro, a terra do outro, enfim. Então, a concepção aqui é de que o homem é um ser mau por natureza. Né? Já nasce com esse gênio da maldade, né? da ambição, e que ele não tem como se desvencilhar disso. Então, todos nós já teríamos um ladrão em potencial dentro de nós mesmos, e basta aparecer a ocasião. Então, está aí para discussão. Né? Eu espero que vocês gostem de colocar isso na realidade, um debate fértil aí das ideias sobre a condição humana. Não é? Perguntar, não é? Existe uma natureza humana universal ou apenas uma condição humana ligada a fatores históricos, sociais, econômicos, políticos? Né? Então, desde a antiguidade, há uma tradição, né, primeiro grega, e uma tradição que vem dessa filosofia ocidental, né, e grega, de que o homem tem uma essência, não é? Teria uma essência metafísica, ou seja, estaria no mais profundo do homem, já na natureza humana, na identidade do homem, alguma essência, não é? Ou seja ela racional, seja ela divina, seja ela maldosa, e a cada período histórico aparece alguns que defendem essa ideia de uma concepção essencialista. Né? Mas há aqueles que criticam essas concepções essencialistas. Né? Karl Marx, por exemplo, vai afirmar que o homem é um ser da praxis, ou seja, é um ser que se faz ao agir no mundo, ao trabalhar, a transformar a natureza. À medida que ele trabalha, ele transforma a natureza, ele também modifica a si mesmo. Né? O homem é produto desse processo histórico e social que ele vivencia. Né? Então, no caso, o homem não tem uma essência pronta e acabada. Né? E Sartre complementa essa ideia, né? Só para citar alguns poucos que contestam essas filosofias essencialistas, né? Essas teorias essencialistas.
O Sartre, então, vai dizer, o ser humano não é mais do que o que ele faz, né? Ele vai dizer mais, o homem é um ser condenado a ser livre, porque ele tem que escolher. E ele escolhendo, ele é responsável pelo que ele faz, não é? Então, é o fazer humano que define o que ele é, né? Então, nesse caso, cada homem, no seu contexto próprio, há de agir no mundo com liberdade, com criatividade, para se fazer e se autodeterminar-se, né? Não há uma essência pronta e acabada do homem, mas sim um fazer humano que vai definindo, e se houver alguma essência, será talvez na sua morte, né, quando ele tiver realizado sua vida, a sua existência, né? Então, voltamos aqui à nossa proposta, né? Que essa reflexão, então, nos ajuda a perceber o quanto é importante pararmos para pensar em nossa condição, a condição de ser humano, né? Somos seres de liberdade, né? Ou apenas reproduzimos aquilo que nos pede, né? Ao lidar com a administração pública, por exemplo, vamos apenas seguir o script, né, o que já está determinado, ou vamos manter nossos valores de honestidade, de justiça, de verdade, né? Então, pessoal, eu vou citar aqui um trecho da apostila, né, do caderno didático que vocês receberão. Pode até ser que nos sintamos mais felizes, pois nos sentimos mais competentes e mais criativos para satisfazer nossos desejos, tanto no supermercado, dos sabonetes e dos vinhos, quanto naqueles dos desejos sexuais. Só que essa felicidade tem tudo para ser superficial. Vejamos então. Insatisfatória, a ponto de ser intrigante a afirmação de um atento leitor do que nos acontece hoje, né? Como Umberto Eco, né? Um autor italiano que radicou-se aqui no Brasil. Alguém que é feliz a vida toda é um cretino. Por isso, antes de ser feliz, prefiro ser inquieto. E ser inquieto neste caso, não se deixar engolir pela lógica que estamos descrevendo do sistema, né, que às vezes nos força a fazer certas coisas, né, a induzir determinadas práticas. É tentar pensar também, não é, naquilo que nós queremos, naquilo que são nossos objetivos. Então, um outro autor, Zygmunt Bauman, né, vai apontar também os seus questionamentos. Ousamos arrematar, questionar as premissas supostamente inquestionáveis do nosso modo de vida. É provavelmente o serviço mais urgente que devemos prestar a nossos companheiros humanos e a nós mesmos. Então, a situação é o seguinte, nós devemos e podemos, né, questionar, ser críticos, como a noção de crítica da filosofia apresenta, né? Ser crítico é discernir bem, examinar bem a realidade, a situação vivida, né? Para poder tomar decisões mais criteriosas, né? Analisar, discernir e examinar bem cada opção que a vida nos propõe. Então, a gente precisa filosofar, né? Eu estou convidando vocês a filosofar e a fazer esse processo de crítica a partir de si mesmo e a partir do mundo em que nós vivemos, para poder alcançarmos, né, um bem viver, um país melhor, um mundo melhor, né? Então, vamos aí aproveitar, né, os textos desse caderno didático, né, as atividades do fórum que serão postadas, né, eletronicamente, para entrarmos de vez no universo da filosofia, da ética. E aí, eu agradeço a todos, né, um abraço a todos que estão me acompanhando nessa aula e um convite aí para assistirmos ao vídeo Para que serve a filosofia, né, que será passado logo em seguida. Obrigado, um abraço a todos.